Olá, boa noite para todos aí. Nós estamos mudando o horário, né? Nós estávamos fazendo a live às 19 horas, agora estamos às 20 horas, para que as pessoas possam chegar em casa, quem às vezes começou a trabalhar ou continua trabalhando, já deu banho nas crianças, já tomou banho, num momento mais relax em casa. Então, a nossa intenção é estarmos aqui com cada vez mais pessoas unidos em prol da informação. Porque eu acredito que a informação ela é fundamental para que a gente possa ter a democracia verdadeira. Quando nós não temos informação ou uma informação limitante, nós não temos a referência para escolher tudo na vida, inclusive política. Então é importante que a gente traga uma informação de qualidade e essa aqui é a nossa intenção. Boa tarde, Dona Maria das Dores. Boa tarde, Indiara. Boa tarde, Silvana. Boa tarde, Nádia. Muito feliz, assim, de ter muitas pessoas já aqui esperando. Boa noite. Boa noite, mãe. Um tanto de gente aqui. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Meu nome é Paula Belmonte, sou deputada federal aqui do Distrito Federal. Estou no meu primeiro mandato, mas tenho uma grande missão que eu coloquei para mim. Nós trazermos a importância e a dignidade das nossas crianças. Através das nossas crianças, com certeza teremos um Brasil mais próspero, mais feliz, mais harmonioso e, por que não, mais inteligente. E hoje, numa segunda-feira, iniciando a pauta da segunda-feira, nós temos várias pessoas importantes que vamos estar falando aqui durante a semana. Depois eu vou divulgar alguns nomes para vocês que nós vamos estar conversando. Eu vou trazer algo que é muito importante nesse momento, principalmente o momento da vida de todos os momentos. Mas, nesse momento de pandemia, aproveitando aqui que muitos pais estão aqui, para que a gente possa trazer algo fundamental na nossa vida, a literatura. Eu estou feliz de estar aqui com três, eu não sei se são brasilienses, mas eu sei que moram aqui em Brasília, mas três pessoas importantes aqui no Distrito Federal, que são, assim, as pessoas que divulgam a literatura. E quero convidar, primeiramente, o coautor e cofundador da Livroteca Storytime, livraria dedicada ao público infantil em Brasília, onde promove incentivos à leitura, fomento da produção literária local e recriação e aprendizado através da literatura. Eu gostei de uma parte, sabe o quê? Baiano de Salvador, me deu, assim, aquela coisa, assim, gostosa, daquele calorzão, do vatapá, do peixe. E ele está aqui conosco para conversar. Bito Teles, muito grata pela sua presença aqui, Bito. Tudo bom? Valeu, Paula. Tudo bem. Vou forçar o sotaque. Pode forçar. Eu adoro o sotaque do norte, nordeste do país. Gosto, e ainda mais agora no frio, aí que a gente sente mais falta desse sotaque, né? Ixi, eu acho que tá um pouco travado. Obrigado pelo convite. Aqui tá tranquilo, eu tô te vendo bem. Obrigada a você. E também... Melhorou? Ela melhorou. Eu vou chamar aqui, eu falei Dona Iris, ela falou, não, me chama de Iris. É uma pessoa que... Eu acredito que falar de literatura e não falar dela aqui no Distrito Federal é algo que não tem como não cruzar essas duas caminhadas. Ela é autora de mais de 30 livros e hoje ela tem uma grande distribuidora aqui no Distrito Federal, a Dona Iris Borges. Prazer, Dona Iris, a senhora está aqui. Muito grata. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, Dona Iris. E estamos aqui com professor, escritor e palestrante também. Pós-doutor em educação, doutor em psicologia escolar e desenvolvimento humano. Deixa eu ler o currículo aqui para não faltar nada. Ele ministra cursos no Brasil, Argentina, Cabo Verde, Cuba, Portugal, São Tomé e Príncipe. São 57 livros publicados e distribuídos em 27 países. Cidadão honorário de Brasília. Olá, seus... Tudo bom? 27 Olá, minha gente. Boa noite para todos. É um orgulho e uma satisfação estar com vocês, contribuindo com essa discussão. Muito obrigado. É um orgulho e uma satisfação estar com vocês, contribuindo com essa discussão.
Paula, eu acho que você está sem som. O pessoal está falando no chat aqui que não está te ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Então pronto. Pois é, eu estou falando aqui que eu sou uma mãe de 6 filhos, que acredito nas nossas crianças, e disse que eu tive a oportunidade de ter 3 filhos aqui no Brasil e 3 filhos fora do Brasil. Eu morei na Inglaterra. E lá me surpreendeu, seu Simão, Bito e Dona Iris, que é quando eles nasceram, eu recebi um kit, além daquelas coisas todas que vêm, com coisa, todos os kits que eu ia, toda vez lá, eu recebia um livro. Um livro, no primeiro momento, era preto e branco, com várias figuras ali para desenvolver a visão da criança. E quando os meus filhos começaram a ir para a escola, eles tinham como dever de casa, pequenos, ler um livro por dia. Um livro por dia, muitas das vezes eram 3 páginas, 4 páginas, mas era um livro por dia. E isso foi até o dia que nós saímos de lá. Moramos quase 9 anos lá. Então, assim, esse hábito à leitura é uma coisa construída nos primeiros anos. Nos primeiros anos. Então, eu quero começar a trazer isso para vocês, começar a falar sobre a reflexão da importância do estímulo à leitura nos primeiros anos de vida. Dona Iris, a senhora, como a nossa convidada especial ilustre aqui, comece a senhora falando um pouco da senhora, se apresentando e falando dessa importância da literatura. Então, a minha formação eu sou professora, dei aula no curso primário, sou psicóloga e fiz vários cursos de especialização em literatura infanto-juvenil ao longo da minha vida. Participei de feiras internacionais, de eventos literários internacionais, bebendo dessa fonte para enriquecer os meus conhecimentos nessa área. Eu trabalho há 40 anos com livros, eu só penso nisso, livro e leitura o tempo todo, né? E isso que você falou é um motivo de grande inveja para mim, porque no Brasil nós não temos esse costume, esse hábito de formar o leitor desde a barriga da mãe. É preciso contar a história para a barriga. Quando o bebê nasce, tem livro próprio para bebê, quando o Bito sabe muito disso, o Simão também, né? Nós temos livros para todas as faixas de interesse e de conhecimento. É até difícil dizer um livro bom para 2 anos ou um livro bom para 3 anos, porque se o seu filho foi criado desde a mais tenra idade, já com livros na mão, às vezes um livro que eu indicaria para 2 anos seja muito simples para o seu filho, que teve toda uma formação. Então, o nosso trabalho na Arco-Íris, a vida toda, foi fazer isso, orientar as famílias, orientar as escolas, os professores, sobre a importância do acesso ao livro. Todas as pesquisas de leitura que nós participamos, das internacionais e das brasileiras, dão conta disso, que a coisa mais importante é o acesso ao livro. Se a criança tem o livro na mão, ela gosta de ler, ela gosta do livro. Se os pais contam história para ela, se a escola disponibiliza o livro, é o caminho mais fácil. Agora, se nós não fazemos isso, fica muito mais difícil. Criamos uma barreira, né? Com certeza. Simão, se você pudesse falar um pouco a respeito disso, como eu vi aqui que você fez pós-doutorado e que tem essa questão do desenvolvimento humano, como que você vê isso e como que é essa comparação exatamente aqui, até nos países da América Latina mesmo, que eu sinto que é algo que está bem distante, como disse a Iris aqui, bem distante da nossa realidade cultural, né? Parece... Olá. Oi, minha gente. Eu tô com um problema no áudio, meu áudio tá chegando duplicado. Eu tô ouvindo um eco, então não tô ouvindo com clareza. Oi, minha gente. Eu não estou ouvindo com clareza. Eu tô com um problema no áudio, meu áudio tá chegando... É porque eu acredito que o senhor tá com algum outro aplicativo, porque tá replicando. Eu não estou ouvindo com clareza. É porque eu acredito que o senhor está com algum outro aplicativo. Não. É porque eu acredito que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para o pessoal da minha equipe vai dar uma ligada para o senhor para a gente verificar o que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte. Olá, vamos lá.
Hoje a gente vai fazer essa live aqui, tem que só tirar um. Oi, gente, tudo bem? Antes de me apresentar, eu vou falar que, para quem trabalha com criança, esse tipo de necessidade de improviso é o tempo inteiro, né? Então, as coisas funcionam, não saem como planejado, é assim mesmo. Então, a gente está acostumado a nadar de acordo com a maré, né? A navegar conforme o vento. Eu sou o Bito Teles, eu sou de Salvador, mas radicado e apaixonado por Brasília. Eu e minha família, eu tenho 2 filhos, a Lia e o Gabriel, e uma esposa, Vanessa, que é também minha sócia na Livroteca Storytime. Costumo dizer que eu sou escritor desde criança, né? Desde bem pequenininho, assim, eu sempre amei escrever, mas nunca abracei a escrita como um modo de vida, como a Iris fez, como o Simão fez. Eu demorei a fazer isso. Comecei a fazer na mesma idade que a Ruth Rocha. Então, eu tenho... Se ela começou com 38, eu também comecei com 38 e vou... um dia eu chego lá. Eu tenho estou complementando o que a Iris comentou a respeito sobre essa chegada do livro cada vez mais cedo. É importante porque o livro, enquanto objeto mesmo de interação da criança e da família, ele tem uma série de funções dentro da realidade daquela criança, né? Então, assim, ela é o primeiro contato, por exemplo, estético, às vezes com a arte mesmo, a arte visual que a criança tem, com vários estilos, com vários estímulos estéticos ali, artísticos, que acontece com o livro ilustrado ali. Com vários estilos. Outra coisa que o livro infantil faz desde cedo é promover o momento da comunhão ali, de estar junto, aquela coisa de ler à noite, né? Sentar para ler junto, compartilhar um momento, essa troca entre leitor, o mediador da leitura e a criança, ela às vezes é mais rica do que a própria história, ou tão rica quanto a própria história. Então, o papel do livro, ele não é apenas formal ou funcional do ponto de vista de narrativa. Ele é importante como um objeto completo, múltiplo, que a literatura permite a gente extrapolar, mas esse momento da família, né, dessa descoberta, quanto mais cedo também acontecer, melhor para a criança. Você vai ter um lar mais saudável também dessa forma. Com certeza. Olha lá, eu acho que deu certo agora, hein, seu Simão? Deu certo, mas tira o seu, por favor. Ah, tá bom, Simão. Obrigado. Nós estamos ainda conversando a respeito aqui. Eu gostaria que o senhor se apresentasse aqui para as pessoas que estão nos vendo. Nós já estamos aqui com 205 pessoas nos vendo agora ao vivo. E estava querendo que o senhor falasse um pouco a respeito exatamente da introdução do livro, do hábito à literatura nos primeiros anos de vida, ou vamos dizer assim, nos primeiros meses de vida, né? Pois nós temos, né, Paula e todo mundo que está nos vendo agora, né, uma questão que os escritores, autores, professores têm lutado por décadas, né, que é o desenvolvimento do gosto pela leitura, que alguns chamam de hábito, eu prefiro dizer o gosto, a predileção pela leitura. E a gente só vai identificar essa questão, esse problema, essa dificuldade lá na frente. Por isso que eu sou um desses defensores que a literatura ela precisa estar na vida da criança desde bebê. Porque é a partir desses primeiros contatos com o objeto chamado livro, o objeto multissensorial que é o livro, que a criança começa a despertar a predileção pelo objeto livro, e, sobretudo, por essa forma de linguagem, por esse suporte de linguagem. Mas, nesse sentido, o livro precisa ser apresentado o quanto antes, né, possível, mas com o cuidado, com o critério qualitativo. Como é que a gente escolhe esses livros? Eu tenho dito muito e frisado, ressaltado, que a responsabilidade da apresentação do livro à criança,
ao bebê é muito grande, porque se não for feito com um critério essencial, básico, que seja um critério de fruição, um critério de deleite, essa nossa atitude, essa nossa ação pode ser, como se diz por aí, um tiro pela culatra, um tiro no próprio pé. Porque, em vez de a gente estar possibilitando a aproximação e o gosto, a predileção da criança pelo livro, pela história contada, narrada, ilustrada, se a gente apresenta algo que não é de qualidade, essa experiência pode ser traumática no resto da vida da criança. Por isso que eu defendo sempre que a gente tem que ter, e a família pode ter esse zelo e esse cuidado com relação à escolha do que vai apresentar às crianças, né? Então, eu não abro mão disso, isso é muito importante. É fundamental, porque, assim, nós temos que entender o seguinte, que através de uma literatura, através de ler, né, de ter o hábito de ler, primeiro, nós podemos adquirir um conhecimento, nós também aprendemos a escrever, né, a nos expressar, nós também podemos conhecer lugares, né, do qual talvez a gente fisicamente não possa estar, aprender uma outra forma de pensar, porque a gente também compreende o pensamento do outro, a vivência do outro, né? Então, só tem riquezas. Além dessa situação toda, eu vejo que hoje é uma questão, assim, que é uma tendência, e eu gostaria de trazer isso para vocês, para que a gente pudesse discutir, a questão do papel, né? Eu sempre gostei de ler, e uma das coisas que eu percebo hoje, que muitas das vezes a gente está lendo num tablet, né, alguma coisa assim, o tempo que quando você está lendo no tablet, a tendência é que você também comece a desvirtuar aquela literatura. Eu estou falando isso para minha experiência, tá? Por exemplo, estou estudando sobre a Primeira Guerra Mundial. Aí eu estou estudando sobre a Primeira Guerra Mundial, naquele momento me surgiu uma dúvida, eu vou lá e faço uma pesquisa. Daquela pesquisa sai outra pesquisa e acaba que o livro mesmo, ele acaba saindo do foco. E é algo que esses dias eu estava arrumando a minha estante de livros e eu falei, gente, eu vou começar a ler em papel. Porque é importante a gente ver o papel e não sair do foco. Muitas das vezes eu estou vendo muitos livros que não são acabados por conta disso. E eu estou falando... Paula, mas a meninada de hoje em dia está tendo acesso ao tablet, agora estão tendo as aulas digitais. Como é que a gente vai passar por essa situação toda? E onde que está a tecnologia? Aonde que está o livro? Como que vocês estão vendo isso, essa relação tecnológica com esse momento de integração, porque menino de 3, 4 anos, infelizmente, já sabe passar a mão no celular para ver onde ele quer ver o filme, essa discussão, essa excesso de informação para as nossas crianças, e a literatura pacifica, né? Ela faz com que a criança sente, ela se concentre. Então, é importante que a gente traga tudo isso para que os pais também vejam, né? A criança num iPad, num telefone, ela fica quieta, mas ali ela está sendo totalmente estimulada. Paula, eu posso colocar fogo na discussão? Pode, é isso que eu quero. Porque, assim, essa luz, vira para cá, que aí a gente consegue ver o rosto do senhor. O senhor virou aqui, ficou mais bonito, aparecendo a luz. Porque você está me chamando de senhor. Então tá. Simão, ficou mais bonito. Olha, ficou melhor. Melhorou, tá vendo? Então, eu penso que o livro nunca vai acabar. O livro, como a gente conhece, físico, de papel, ele nunca vai acabar. Não há tecnologia, e não haverá tecnologia que substitua o sensorial do objeto chamado livro. É aquele que a gente toca, que a gente passa as páginas, aquele que a gente cheira. Quem nunca cheirou um livro novo? Né? Aquele que a gente arremessa, aquele que a gente rabisca, aquele que a gente... O sensorial do livro, a tecnologia não vai substituir isso. Agora, por outro lado, e aí a Iris e o Bito podem discordar ou podem complementar, mas aí onde mora habita o grande desafio do mundo moderno. Porque a tecnologia, ela chegou, e os tablets, e são ferramentas, é uma tecnologia irreversível, ela está aí.
Agora, aí que está, e aí as famílias que estão me ouvindo nessa hora, o papel do adulto, o papel da família, do pai, da mãe, do tio, dos educadores, porque se nós não apresentarmos às crianças repetidamente, todos os dias, o objeto chamado livro, se nós não mostrarmos para elas que eles existem, são sensacionais, aí sim, nós corremos o risco, porque essa competição ela é desleal, de perdermos os leitores porque não conhecem o livro. Então, esse é o fogo, né, para a gente discutir nesse sentido. E aí, Iris? Então, eu tenho um depósito com mais de 100 mil exemplares de livros de papel. É uma paixão andar, né, por aqueles corredores enormes, cheios de livro. Folhear, pegar, ver como é feito todo um processo, porque é um processo impressionante. Aliás, se tiver tempo, eu gostaria de falar sobre a situação do mundo livreiro, da cadeia livreira no país, né, até pedir ajuda para ficarmos vivos, né? Eu entendo como Simão que é irreversível e que a plataforma que nós vamos usar para ler, não é fundamental que ela seja uma só. Nós podemos ter várias plataformas. A última vez que eu fui ao Museu do Louvre, eu tinha acabado de fazer uma visita virtual. E eu pensei, nossa, agora eu acho que vai diminuir muito a visitação aos museus, porque se pode fazer virtualmente. Ao contrário, quanto mais se faz uma visita virtual a um lugar, mais se tem vontade de ir até lá. Com os livros, eu acho que acontece a mesma coisa. Não é para descartar um. Hoje, até o rádio, né, nunca deixou de existir. O que são os podcasts hoje, né, que nós ouvimos? Vão transformando, mas não vão deixando de existir. Acho que haverá um convívio do livro de papel com o livro virtual. Mas o que o Simão falou é muito importante. Quem vai apresentá-lo aos filhos serão os pais. Em todas as pesquisas que eu andei mencionando, retratos de leitura, pesquisa PISA da OCDE, falam sempre disso, que o pai e a mãe são os responsáveis pela formação do leitor. Começa realmente na mais tenra infância, com a mãe lendo, com todo mundo na cama, folheando o livro, pegando o livro, ou manuseando no celular ou no tablet. Mas o que importa é que a história seja passada pela família. A formação do leitor não é função da escola, é função da família. A escola é muito importante, porque a escola é que ensina a ler. É a escola que fomenta todo o processo de leitura e precisa ter uma biblioteca riquíssima, com um ótimo bibliotecário. Agora existe uma lei, né, que obriga que cada escola tenha o seu bibliotecário, isso é ótimo. Acervo novo. Agora, se a biblioteca de papel não se renova, se não há novidades, a tendência é migrar para o outro lado. Mas as duas coisas precisam conviver. Eu penso assim. Uma não descarta a outra. Com certeza. Mas hoje, para colocar a meninada para ler... Com certeza. Eu não acho que seja difícil, Paulo. Não? Não. Eu conheço vários casais que estão nessa faixa entre 30, 40, 45 anos, que priorizam colocar os seus filhos para ler, que fazem um quarto montessoriano com uma prateleirinha baixa, que coloca a disponibilidade do livro, que a criança possa pegar aquilo que eu falei da acessibilidade, possa pegar e ler, que todas as noites tem esse contato. O Bito falou aí do afeto na hora de contar a história. Eu não tinha livros quando eu era pequena, mas eu tive uma bisavó que contava histórias para mim. Eu nunca me esqueci do que acontecia entre eu e ela. Quantos anos? Meus cabelos já são brancos, eu nunca me esqueci disso. Então, acho que se esses casais entendem, como o Bill Gates falou, né? Meus filhos terão computadores, mas antes eles terão livros, livros e muitos livros. Então, ele sabia, o Bill Gates sabia e sabe, que o computador não supre completamente, que os livros são necessários. Então, é uma tarefa. E quem nunca fez isso, como eu vi que você já fez, não sabe o que está perdendo. O momento de intimidade da troca da história,
a gente vê na cabecinha da criança a elaboração. Eu tenho vontade de entrar lá dentro para ver como é que ela está criando, porque, às vezes, o parque que eu estou me referindo no livro é muito diferente do parque que a criança está construindo, né? Quando eu falo, era uma vez um castelo, o meu castelo é uma coisa, o seu é outra, do Simão é outra, do Bito é outro. Se cada um desenhasse, veríamos que o castelo era diferente, né? E isso é absolutamente fantástico, né? É fundamental fomentar isso. Então, eu lastimo muito que algumas pessoas não tenham descoberto ainda a maravilha que está perdendo em não fomentar isso dentro de casa, em não escolher uma escola que tenha um projeto de leitura diferenciado para colocar o seu filho, porque às vezes é a escola que vai fazer esse milagre, às vezes não é a família, às vezes o pai não tem essa formação, ou a mãe vem de um outro caminho. As faculdades hoje não estão dando, nem de pedagogia, nem de letras, uma disciplina de literatura infantil, então as pessoas saem despreparadas para virar professor. Você pode contribuir com isso, Paula, você pode nos ajudar nisso. O que eu puder auxiliar, a senhora pode contar comigo, eu estou aqui como uma servidora pública, é mais do que minha obrigação, não só ajudar, mas fazer, tá? Bito, você estava querendo complementar? Eu ia complementar com uma coisa que a Iris depois complementou, que é em relação à acessibilidade do livro dentro de casa, que muitas vezes, por exemplo, a criança tem uma série de livros, né, os pais, os tios, na escola, ele tem os livros, mas esse livro é de difícil acesso, ele não está exposto de uma maneira que seja interessante. Então, a criança, sei lá, quer brincar, ela tem os brinquedos todos arrumados, tudo direitinho, e o livro está escondidinho, está guardado. Às vezes ele está na biblioteca do pai, às vezes ele está num caixote. Então, tornar o livro acessível é a mesma coisa que a gente faz com fruta, com coisas, né, em casa. Quanto mais acessíveis tiverem as frutas, mais fácil a criança vai pegar uma fruta para comer. Agora, o biscoito está num lugar fácil, ela vai pegar o biscoito. A mesma coisa com o livro. Então, e concordo plenamente que não há concorrência, uma coisa não vai canibalizar a outra, mas a gente tem que entender o momento também. Vai ter um momento que a criança vai buscar o eletrônico, porque ela está acostumada, porque a gente está o tempo inteiro no eletrônico, que é uma outra coisa fundamental de se pensar. Tem uma psicopedagoga amiga nossa, a Dani, que ela sempre fala nos atendimentos com os pais, que vão falar para ela assim, mas meu filho não lê e tal. Aí ela pergunta assim, e você? Lê o quê? O que é que você está lendo? Eu e a minha esposa, não só por sermos escritores e donos de livraria, a gente sempre viveu com o livro, a gente se conheceu, começou a namorar em conversas sobre o Amor nos Tempos do Cólera, do Gabriel Garcia Marques. Então a literatura sempre fez parte do nosso dia a dia. Então, a gente sempre está com o livro na mão. Então, é natural que os nossos filhos adquiram esse hábito também, de ter o livro por perto. Porque eles veem. Agora, se a gente não tem esse livro para oferecer, se esse livro não está de fácil acesso, de fato, o celular é a coisa que está mais próxima, o tablet é que está mais próximo. E o livro, a depender da idade, só para finalizar o raciocínio, ele não é uma distração como o tablet por exemplo. Às vezes você dá o eletrônico, o tablet para a criança, e hoje na quarentena, eu vivo isso, porque eu fico em casa com as crianças o tempo inteiro, enquanto minha esposa está trabalhando na loja, fazendo os atendimentos. Então, às vezes eu preciso fazer um almoço, eu pego um tablet e boto para a menininha pequena, que é uma bebê. Eletrônica. Exatamente. Então, eu preciso fazer isso. Então, é normal, mas isso é uma distração. O livro, ele tem esse papel de entreter, mas ele pode ser muito mais. Então, o momento em que eu leio com eles, e que é o momento em que eu crio vínculo e tal, é com um bem à noite, na hora de dormir, e com a menina, que é menor, na hora que ela acorda, a primeira coisa que ela faz é pegar os livros da estantezinha, que estão acessíveis a ela. Ela levanta da cama, pega todos os livros e ela fala, quero ler o do neném, quero ler esse, quero ler o do porquinho. E ela me dá os livros que ela quer ler. Então, esse momento
é o momento do livro. Vai ter um outro momento, que é o momento do tablet. E uma coisa não vai concorrer com a outra. Diferente do que a gente pensa do livro para adulto. Foi trazido algumas coisas aqui importantes, e eu vou passar a palavra para vocês, mas vamos fazer uma reflexão. Primeira coisa, eu gostei muito da questão, quando a gente começou a live, que começou a dar problema, você trouxe assim, Bito, parece coisa de criança, tá vivo, né? É muito importante isso, porque isso eu descobri no período que eu fui mãe, dona de casa, mulher, empresária, tudo junto, e eu falo assim que eu fui uma dona de casa muito feliz na época que eu morei lá, porque nós não temos algumas facilidades aqui no Brasil, da qual a gente não tem fora, né? As pessoas acham e não é. E o que aconteceu? Eu me cobrava muito daquela casa arrumada, até que uma amiga alemã falou o seguinte: casa de criança é casa viva. Isso que você falou é muito importante, para que a gente possa deixar acesso às nossas crianças e deixar realmente ela continuar. Em casa de criança, não é a casa que tem que estar tudo arrumadinho, não é que a gente vai ver num bagunça, mas que a gente tem que compreender que a nossa casa é viva, né? E que é bom isso, que traz alegria para todos nós. Uma outra questão que foi colocada aqui, que eu fiquei bem feliz, que é o quê? O conceito livro, que eu gostaria de falar assim, eu penso que com certeza não é uma competição, mas nós temos que sim alertar os pais por essa superexposição à tecnologia, porque eu, uma adulta que já sei o meu objetivo e tudo, muitas das vezes eu me pego me distraindo do meu objetivo, e aí depois a gente traz a questão, essa superexposição da tecnologia para crianças abaixo de 2 anos, que os médicos não podemos aceitar isso, então realmente que a gente traga esse estímulo. E também foi falado aqui da leitura à noite, né? Eu tive uma pediatra aqui que falou o seguinte: os pais me pedem para receitar melatonina, mas eles são os próprios que sabotam a melatonina natural. Por quê? Porque dão tecnologia para a criança logo à noite e faz com que a criança desperte e deixe de produção a melatonina. Então, é muito importante que a gente estimule, inclusive na hora de dormir, a literatura, ou fazer programas com menos tecnologia. E um outro ponto que eu achei muito interessante, que é a visão da dona Iris, no sentido do quê? O livro é importante, mas o mais importante, como a senhora disse aqui, a conexão com a sua bisavó, é a criatividade da contar a história, a conexão pessoal, né? Muito interessante a senhora falar isso, porque eu estava aqui esse final de semana com uma amiga, e ela já é avó, e ela comentando comigo o seguinte: quando a filha dela, que tem 26 anos, ela contava uma história que o cachorrinho ia lá com os meninos que estavam jogando futebol, e o menino pegava o futebol, o cachorro pegava a bola. Quando ele terminava de pegar a bola, ele ganhava um pote de leite. Uma história super simples, mas que a filha dela, de 26 anos, que já é mãe, ela repetia essa história várias vezes, e hoje a filha conta para o seu filho, e eles pedem para repetir. Então, como isso fica registrado na cabeça, é o que a senhora falou. Ela falando, a filha estava aqui, ela falando assim: minha mãe contava essa história e eu vi um monte de outras coisas em volta. Então, esse estímulo à criatividade é fundamental, e que muitas das vezes a tecnologia acaba entregando tudo muito de graça, sem o estímulo à nossa criatividade, desenvolvimento pessoal. Como que vocês acham? Nós somos mediadores de leitura, né? O Simão, o Bito e eu visitamos muitas escolas, né? Agora na pandemia não, mas nós temos interação com 100, 200, 300, 500 crianças, contamos histórias, usamos brinquedos, né? Palhacinhos e tal. E quando a gente conversa com a criança, a gente percebe que ela cria um fio que liga a gente. Isso é absolutamente maravilhoso. E quando a gente está sozinho com o nosso filho, ou com o nosso neto, ou bisneto, que eu já tenho bisneto, em casa, nós podemos conversar também sobre a história da criança. Como era o dia ou a noite, a hora que você nasceu, como você foi esperado. Não só as histórias dos livros, mas as histórias também que nós temos ligando, né, a família, contar a história do avô. Eu tenho uma bisavó que foi pega no laço, uma índia. A minha família adora escutar essa história, né? Eu quero saber dessa história, é verídica? É verídica. Olha que legal. Então, assim,
Não é? Cada família tem uma história diferenciada, né? Tem uma coisa bacana para contar. E os livros são nossos amigos. As pessoas nós temos que achar um jeito de fazer com que as pessoas encontrem nos livros aquilo que nós encontramos, que é esse encantamento, né? Essa delícia de estar em contato. Porque eu quero entrar numa vertente desse assunto, que é muito delicado e a gente não pode deixar de abordar, que é a cultura do livro. Então, nós já discutimos aí as várias dimensões que envolvem essa questão do gosto pela leitura, as possibilidades na escola, na família, mas como é que a coisa é feita, minha gente? Então, a gente está falando de uma realidade tecnológica, e nós temos os smartphones, os tablets como concorrentes, uma concorrência desleal, né? Porque acaba que esses acessórios, esses equipamentos, eles são mais atraentes mesmo, né? Se a gente não apresentar. Mas, veja bem, quando a gente que conversa muito, né, nas escolas, né? Quando a gente diz assim, como é... Porque eu vi aqui um comentário de alguém dizendo assim, realmente é muito difícil fazer a criança gostar de ler. Não, não é difícil. Aí reforço o que aí eles dizem. Mas eu vou trazer um elemento novo. Qual é esse elemento novo? Quais são as estratégias que vocês em casa, a família, usa para apresentar o livro à criança, aos seus filhos? É com o tablet na mão? Quer dizer, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? Então tá, me orientaram que eu tenho que trazer o livro. Tá aqui, menino. Tá aqui, meu filho. Esse livro é muito bonito. Escolhi esse livro para você. Tome o livro. E aí eu sento na frente do meu notebook, aí eu pego o meu tablet. Então a criança pega o livro e a mãe, o pai, o tio pega o dispositivo eletrônico. Então, esse não é um trabalho que favorece a superação dessa dificuldade, da construção de uma cultura pelo livro. Eu costumo dizer assim, né? E como a gente faz muita mediação de leitura, gente, se a gente quer realmente fazer essa aproximação da criança com o livro de verdade, para que ela se apaixone irremediavelmente pela leitura, tem que ler junto. Por isso que eu digo assim, não é entregar o livro para a criança e dizer, leia, depois me conta a história. É mediar a leitura. Então, a gente defende muito mais do que a leitura, a mediação, processos, estratégias de mediação da leitura. E o que é isso? É ler junto, é explorar a história, é dar oportunidade para que a criança pergunte, indague, provoque. Então, somente dessa forma, no seio da família, todo mundo lendo e fazendo esse processo de extrapolar o texto, de para além do que o texto propõe, que a gente pode um dia construir essa cultura, a cultura da leitura, a cultura do livro. E não ter preguiça de contar muitas vezes a mesma história, né? Ler muitas vezes a mesma história. É muito importante. Iris, é exatamente isso. Assim, eu, por exemplo, com a Lia, que tem 1 ano e meio, eu conto a mesma história todos os dias. E aí tem uma coisa que é importante e que, às vezes, desperta em algumas pessoas uma semente especial, que aí essas pessoas vão se tornar, às vezes, escritores ou contadores de história para outras pessoas, a partir da paternidade ou da maternidade, se descobrem mais afins da literatura infantil, do mundo das histórias, que a gente tem todos os instrumentos, enquanto mediadores, para fazer essa leitura interessante. A gente, às vezes, tem vergonha, e eu, quando dou oficinas de mediação, de como ler para seus filhos e tal, eu costumo falar isso. E, às vezes, em meus alunos adultos, em sala de aula, também eu falo sobre isso, que às vezes a gente tem vergonha de se expor, e com os nossos filhos a gente não precisa ter essa vergonha, porque eles são nossos filhos, eles vão nos amar de qualquer jeito, de fazer uma voz diferente, de fazer careta, de ir e voltar à página, tornar aquela leitura não uma leitura proforme, mas uma leitura dinâmica, né? Uma leitura teatral. Então, assim, eu faço as vozes, né, os sons dos bichos, quando eu estou lendo o livro dos bichos. Quando tem um narrador e um personagem que fala, que tem diálogo, a voz do narrador é uma, a voz do diálogo é outra. Isso entrega para a criança mais ferramentas para a imaginação dela se desenvolver, porque ela começa a pensar em 2 sujeitos diferentes.
se eu leio o texto todo monótono, eu não vou gerar a dinâmica que a criança poderia ter para ter um vínculo afetivo ainda maior, emocional ainda maior com aquela história. Então, a gente, enquanto mediador, tem que explorar mais a nossa voz, a nossa pausa, o nosso físico, né? Fazer careta, fazer blá, 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 tudo que a gente puder fazer para tornar aquela leitura mais interessante vai fazer com que essa criança se torne um leitor mais rápido, porque ele vai ficar com aquilo na cabeça. Deixa eu aproveitar e falar que nós estamos falando de leitura, estamos falando de livro, de criatividade, mas hoje uma das coisas que me preocupa muito é a qualidade, né? Infelizmente, nós estamos aí, e é uma grande preocupação que eu tenho com esse mundo virtual, do qual facilita muito, nós estamos aqui hoje trazendo um assunto tão sério, tão gostoso de falar, e está nos proporcionando através dessas facilidades da tecnologia, né? Mas eu tive uma semana e pouco atrás com uma promotora a respeito, infelizmente, da violência doméstica e, em especial, o abuso sexual das nossas crianças. E eu achei muito importante ela estar falando isso, porque quando nós nos posicionamos de uma maneira um pouco mais conservadora, as pessoas reclamam, e eu vi isso de uma promotora e eu fiquei muito feliz dela falar. Porque muitas das vezes os pais deixam elas nos tablets e aí eu trago aquelas revistinhas do YouTubers que trazem coisas para as nossas crianças que antecipam fases da vida, né? A questão ali da própria sexualidade, que muitas das crianças são abusadas, mas muitas das vezes os próprios pais tornam elas, não se preocupam muito no que elas estão vendo, do que elas estão consumindo. Como que é essa orientação? Vocês que fazem essa intermediação, porque uma coisa, eu penso, né? Eu sou mãe, eu digo assim, eu sou um pouco conservadora com os meus costumes, né? O que é deixar tudo porque está na moda? Como que é que vocês trabalham isso? E como que a gente consegue cativar essas crianças? O Brasil é riquíssimo. Depois eu quero trazer um projeto que tem um amigo meu, não sei se vocês conhecem, o jornalista Rui Fabiano, que ele está fazendo um resgate da nossa literatura, do qual ali a gente conhece um pouco, inclusive, a história do Brasil. E essas crianças não têm esse contato, elas têm contato com isso. Hoje, uma criança, muitas das vezes, prefere um youtuber, prefere algo do que um Machado de Assis, um jovem. Então, como que é que vocês veem isso? Quem quer falar primeiro? Eu falo. Então, fale. Mas eu quero falar também. Eu quero ótimo. Fale e pode colocar pimenta no negócio. Então, mais pimenta, mais baiano gosta, né, Pito? Pode. Todo mundo que está nos vendo agora e assistindo agora. Bem, olha só, gente, a literatura, ela serve a diversas causas. Ela serve para muitas... Aliás, né, gente, a arte sempre esteve nos socorrendo ao longo da história da humanidade, em todas as crises pelas quais nós passamos. Crises seríssimas que a humanidade passou. As artes sempre estiveram do nosso lado, nos ajudando a superar as crises. A literatura, como um componente do mundo das artes, é um desses exemplos, né? A gente olhar a história da arte, a história da literatura, está aí. Então, a literatura, ela serve para muitas coisas, mas antes de qualquer coisa, ela é literatura. Então, a tua provocação, ela é muito importante, porque a literatura, o que ela não pode ser, porque ela deixa de ser literatura, é moralizante. A literatura, para ser literatura, ela não pode ser didatismo, e ela não pode ser moralizante. Porque aí para isso nós temos os livros didáticos, e para isso nós temos os livros paradidáticos, que é uma outra categoria. Então, se for literatura, ela é deleite, ela é fruição, ela é provocação, ela é, claro, e aí no bojo de uma história bem contada, se a criança, por si só, evocar, elocubrar e chegar às suas conclusões com relações a questões éticas, a questões morais, a literatura cumpriu uma outra função. Mas, como literatura, ela precisa ser, antes, literatura. Isso mesmo. Há muitos livros, Paula, que abordam questões complexas, né? Como essa que você falou do abuso sexual. Nós temos no nosso acervo, lá na Arco-Íris, vou citar só um livro chamado Não Me Toca, Seu Boboca.
da Viviane Thalmann, que é da editora Aletria de Belo Horizonte, que ele trabalha essa questão para uma criança muito nova ainda, que qualquer toque que seja aversivo, né, e como ela fala de uma maneira muito simples, é muito legal. Então, assim, ela conseguiu fazer um milagre de tocar nesse assunto de maneira tão delicada, né? Já para adolescente, o Tino Freitas, que é aqui de Brasília, lançou recentemente um livro chamado Leila, pela editora Abacate, que também aborda essa questão do abuso sexual. Você deu um toque no começo da sua fala sobre o papel civilizador do livro. Eu achei isso fundamental, porque eu acho que quando a gente lê, a gente desenvolve um espaço de melhor compreensão do outro e de expressão, a capacidade de expressar aquilo que a gente sente e aquilo que a gente pensa. Isso é toda a importância da leitura, para mim, mora aí. Nós temos aqui em Brasília um grupo de 20 escritores chamado ICA, né, Instituto Casa de Autores, do qual o Bito e o Simão também fazem parte. Nós somos 20 escritores que nós pensamos essa causa do livro e da leitura. O que é que eu escrevo? O que é que eu escrevo? Alguns autores preferem escrever livros a respeito de um tema. Então, esse livro, como o Simão falou, vai ser um livro paradidático, vai ser um livro que vai ensinar alguma coisa. E há os livros que são poéticos, que são literários, que por si só levam a criança a refletir e amadurecer o seu pensamento. Essa criança que amadurece o seu pensamento, talvez ela esteja mais capaz de resistir a um ataque, por exemplo, de um abusador, ela vai reconhecer em si os sentimentos aversivos e pode correr disso, né? Essa é a nossa esperança, acho que a literatura pode ajudar muito, né? Que tipo de livro que nós levamos para casa, que tipo de livro que nós lemos. É muito sério, né? Esse tema que você abordou é muito sério, é muito delicado, e como tocar nele tem que ser com muito respeito. Tem que ser com muito respeito. Eu vou passar a bola para você, Bito, mas eu quero, assim, porque você fica num lado como censurador, num outro tem princípios pessoais, conceitos pessoais, e ao mesmo tempo a questão do respeito, porque nós temos que respeitar o outro, independente do que ele esteja falando, né? E é importante nós estarmos abordando isso, como a senhora falou, com muito respeito, mas também trazer uma observação para o pai ser um protagonista nessa história também. Sem dúvida. Da escolha da literatura, né? Uhum. Do que vai ler. Eu acho que é importante também a gente pensar, sobretudo nesses livros em que a temática ou que a abordagem seja uma temática, uma abordagem mais delicada, assim, que vai variar de acordo com a família, né, com o grupo. Esses livros, especialmente, têm que passar por uma mediação de leitura mais rigorosa também. Porque, assim, como você comentou no início, ou foi o Simão que falou, não vou pegar o livro e entregar para a criança e esperar que ela elabore aquilo sozinha, seja a história da Cinderela, seja a história como a história da Leila que o Tino escreveu, lançado no ano passado. Então, são duas histórias diferentes. A criança vai elaborar aquela história sozinha de maneiras que a gente não consegue alcançar necessariamente. Então, para temas dessa natureza, o papel do mediador de leitura ele se torna ainda mais fundamental. Então, a gente não pode transferir para o livro ou para o autor a responsabilidade de completar o ciclo da reflexão sobre esse tema. Eu não posso me privar de escrever uma história enquanto autor, porque essa história não... porque aqui, se a criança lê isso aqui, ela não vai entender, ou eu vou gerar nela sentimentos X, Y, Z. Não, eu vou escrever a obra, vou produzir a obra, se um editor topar publicar, ela vai ser publicada, e faz parte do resto do ciclo dessa história, os pais comprarem esse livro, entregarem para a criança, lerem juntos, e aí ela cumpre o seu papel. Isso é fundamental. E aí lá na biblioteca, por exemplo, a gente trabalha muito esses temas
essa semana, por exemplo, a gente está divulgando e destacando livros que destacam diferenças. Sejam diferenças do ponto de vista físico, né, de crianças com deficiência, personagens que têm deficiência, ou personagens que são bastante diferentes uns dos outros, ou a diferença de classes. A gente traz essas diferenças, esses contrastes dentro da história. Eu apresento esses livros como oportunidade dos pais falarem sobre isso dentro de casa com as crianças. Mas eu não posso entregar um livro, vender um livro para o pai e dizer assim, esse livro é a pílula que vai resolver o problema do seu filho. Tem uma passagem linda no Pequeno Príncipe, que não é a que todo mundo cita, que ele encontra um vendedor de pílulas perto de que ele está com sede e tal. Eu falo assim, essa pílula aqui é a pílula de matar sede. E se você tomando ela, você vai ganhar 23 minutos, porque você não vai precisar mais ir até o poço para pegar água todos os dias. Imagina o que você pode fazer com 23 minutos. Aí o Pequeno Príncipe fala assim, poxa, com 23 minutos eu iria a pé até a fonte pegar água. Então, a gente não pode subestimar o papel da jornada. A jornada ela tem que acontecer. A conversa tem que acontecer. O livro não é essa pílula que vai matar a sede de todo mundo. Pois aí eu vou trazer uma pimenta aí nessa nossa conversa. O que acontece que me surpreendeu muito, e eu confesso a você que eu acompanhei mais agora no momento parlamentar, né? Nós temos uma situação de que quando os livros, eu não sei qual é a data da questão não é patente que se fala, Direitos autorais. Direitos autorais? São 20 anos? Não, 70 anos para ir para a literatura. 70 anos. Então, para ficar no domínio público são 70 anos. 70 anos, né? Então, o que acontece? Hoje, os grandes clássicos de autores brasileiros, eles não são comprados, inclusive a senhora pode ter falado, né? Eles não comprados pelo MEC exatamente porque nós não temos esse pagamento dos direitos autorais. Então, faz muito tempo, eu fui nas bibliotecas daqui de Brasília, praticamente nenhuma tem livros clássicos. E uma coisa que me surpreendeu muito eu fui uma criança que gostava de assistir e li muito a respeito de Monteiro Lobato, e gostava muito da questão do sítio Pica-Pau Amarelo. E há alguns anos houve uma discussão muito grande em relação ao Monteiro Lobato para a apresentação das nossas crianças, né? E quando a gente olha ali Machado de Assis, se a gente for estudar toda essa literatura, todo esse conceito literário, muitos questionam exatamente aquilo que o Simão trouxe, que é a questão de o que é moral e o que não é moral. Isso é algo que tem que ser respeitado, no sentido que eu, para mim, eu li e não teve nenhum impacto de gerar em mim nenhum tipo de preconceito. Mas hoje nós estamos com muitos livros desses colocados no escanteio da nossa sociedade, sendo que são livros que têm um saber, inclusive da língua portuguesa, fundamental para o nosso conhecimento do nosso passado, da nossa história, da nossa cultura, e que estão escanteados, inclusive, pelo Ministério da Educação. Como que vocês veem isso? Paulo, o brasileiro lê hoje 2,43 livros por ano. Isso significa um empobrecimento absurdo da capacidade de argumentação e de compreensão dos processos. Então, há um julgamento horrível. O que Monteiro Lobato poderia falar naquela época? Naquela época era coisa normal chamar de negrinha, ter todo aquele, né? Então, por isso o Bito fala tanto no mediador. Se nós vamos ler hoje Monteiro Lobato com uma criança, é fundamental dizer, olha, nessa época, né, os negros eram tratados assim, né, fazer toda essa mediação e essa explicação. Quanto aos direitos autorais, o Ministério da Educação, pelo seu programa do livro didático e pelo programa de bibliotecas escolares, compra 100 livros de domínio público. Existe programa para compra de domínio público, como existe compra para os livros que são de direitos autorais atualmente. Pelo menos comprou durante muitos anos. Agora está havendo uma mudança.
porque tem uma mudança grande agora, né? Mas eu penso que seja isso que você começou a falar, o empobrecimento da compreensão do processo. Então, assim, isso é desesperador para nós que somos escritores, para nós que vendemos livros, para nós que divulgamos a literatura, a gente percebe que nós estamos tendo uma perda significativa do processo de compreensão. Então, assim, existe uma grande censura hoje para quase tudo que está na literatura. A metáfora no livro não é mais compreendida. Isso é lastimável. Para onde que nós vamos? Por isso é que eu falei que você pode ajudar muito, né, se a gente começar a pensar uma política pública de literatura infanto-juvenil, uma política pública de livros, de disponibilizado, e não queimar os livros como no Fahrenheit, né, ou como em outros momentos desagradáveis da nossa história, em que se acabou com a arte de maneira geral, né, a censura que existe na literatura. Isso é uma pena. Desculpa ter inflamado, mas... Isso, eu acho importante isso, porque nós estamos perdendo uma conexão aí. Então, eu não quero que vocês falem mesmo, porque para mim é importante a posição de vocês. Me dá só uma parte, Bito. Eu sei que você está aí já se mexendo para falar. Pode ser? Porque, pode, Paula... Pode. Obrigado. Então, assim, o que... Eu estava me coçando para dizer o que Iris disse, que aí a gente vai cair de novo na necessidade do mediador. Veja, eu aprendi a ler em Monteiro Lobato. A biblioteca da minha escola, do ensino fundamental, se chamava Biblioteca Monteiro Lobato. Eu não só aprendi a ler com Monteiro Lobato, mas eu me tornei escritor por causa de Monteiro Lobato. E nunca me ocorreu de chegar aos meus ouvidos que ele havia sido um precursor do preconceito, sobretudo racial, defensor da eugenia. A gente vai tomar conhecimento disso muito depois. Agora, não por isso, isso não é razão para eu enterrar Monteiro Lobato. Até porque a leitura precisa ser contextualizada. E, nesse sentido, além do papel do mediador, por exemplo, nós temos o exemplo do clássico Tintim. O clássico Tintim, que é uma obra belga, depois se tornou filme, enfim, mas é uma obra belga acentuadamente preconceituosa e eugênica. E o Tintim é um clássico que nunca deixou... Agora, o que é que os editores fizeram em determinado momento? Apresentaram, antes de apresentar a história, porque como a história era antiga, produziram uma introdução, uma espécie de apresentação para o leitor, contextualizando toda essa situação, a época em que o clássico foi criado. Então, o Tintim está vivo até hoje. Então, a gente tem que ler, entender e interpretar. Então, de novo, é papel da família, é papel da escola contextualizar, é papel da família contextualizar e fazer as mediações todas necessárias. E aí também o mercado editorial precisa também fazer a sua parte, precisa nos ajudar nesse sentido, né? De prestar esse favor à obra de Monteiro Lobato. Ela foi totalmente reeditada atualmente, né? Foi reeditada. Eu vou deixar você falar, mas eu sou só... Porque está me coçando aqui. O que acontece? Porque tem aquela situação, e eu confesso, assim, muitas das vezes as pessoas ficam querendo, por exemplo, assim... como eu disse, eu tenho um tanto de menino aqui, né? E eu vejo o seguinte, que meus filhos não estão preocupados a questão de menino, menina, colocar um monte de coisa. Eles estão preocupados em brincar. Eles estão preocupados em brincar. Uhum. E isso, todas essas preocupações que as pessoas estão querendo dizer, que o menino nasceu menina, eu não vou dizer que não exista, com certeza existe, mas não é a preocupação daquela criança. Aquela criança está querendo ser criança. E isso é muito importante, por quê? Porque até eu cheguei a ensinar para alguns meus primeiros filhos aquela questão, vamos supor, do atirei o pau no gato, né? Mudaram agora que não atire o pau no gato, aquelas coisas todas. Mas aí eu fiquei pensando em mim. Eu acho legal você ensinar que não é para tirar o pau no gato e tal, tem que cuidado com o gato. Mas eu me lembro quando eu era criança que eu cantei inúmeras vezes e nunca pensei em tirar o pau no gato. Eu nunca li Monteiro Lobato e nunca assisti o Sítio do Pica-Pau Amarelo e pensei em alguma forma preconceituosa. Nunca gerou isso em mim. Então, também tem muita questão de compreensão e começar a colocar que a gente está pensando pensando que o castelo meu é o mesmo castelo do outro, como a senhora disse aqui. É isso mesmo. É isso mesmo.
Vai lá, Vamos Bito, deixar o Bito falar agora, né, Bito? Desculpa. Não, eu acho interessante essa discussão. Primeiro, eu também vivi, tendo livraria, a Íris, que não só é distribuidora Arco-Íris, mas também é livraria, também deve passar por essa mesma angústia, de quais livros eu vou escolher para o meu catálogo, quais livros eu escolho para oferecer para as crianças, para os pais. E dentro desse contexto, ter Monteiro Lobato questionado, como outros autores também, gera uma preocupação. Assim, não, antes de escolher ou não, eu tenho uma pulga atrás da orelha, porque está todo mundo cancelando Monteiro Lobato e tal. Antes de tudo, a gente tem que saber, até como o Simão colocou, a gente tem que saber com quem que a gente está lidando, tem que saber com que obra a gente está lidando. A obra de Monteiro Lobato é uma obra que reflete o seu tempo, como o Simão falou. Então, sabendo disso, escolherei a obra que tenha uma edição, e aí eles complementou que está saindo a edição nova do Monteiro Lobato agora, uma edição que tenha notas de rodapé, ou que tenha uma introdução apresentando o contexto, e que permita que a gente converse sobre as coisas que acontecem naquela história, porque algumas são realmente preocupantes, embora elas não sejam... Porque o livro não tem esse papel de destruir a vida de uma pessoa, né, ou de iluminar a pessoa. Não sei que ela tenha uma epifania muito grande, mas é difícil que isso aconteça. Mas isso, de pouquinho em pouquinho, pode trazer uma normatização, um sentimento de normalidade de um determinado comportamento. Então, as edições que a gente escolhe são edições um pouco mais cuidadosas nesse sentido para esses autores. Eu tenho tanto Tintim quanto o EG quanto o Monteiro Lobato lá na biblioteca, sem nenhum problema, embora esteja preocupado. O que eu faço, geralmente, é quando eu apresento o Monteiro Lobato, e eu estou lendo agora o Minotauro do Monteiro Lobato com meu filho, todos os dias de noite. Estamos lendo o Minotauro, que é um livro que conta a relação dos personagens do sítio com a Grécia. E aí ele traz uma série de questões bem subliminares, bem sutis, em relação à visão dele, em relação à arte, em relação à arquitetura, em relação à organização social, por exemplo, que não são valores valiosos para mim, importantes para mim, mas estão naquele texto. Só que, ao mesmo tempo, quando eu vou na biblioteca com ele, eu apresento um livro do Emicida para ele. Eu apresento um outro livro que traga o contraste para ele. Ele já tem 8 anos, então ele vai conseguir fazer esse balanço junto comigo, para que ele não tenha só Monteiro Lobato como referência, porque esse é um problema. Você ter só uma perspectiva, um retrato do mundo como modelo, esse é um problema. E aí a literatura, só para completar o raciocínio, a literatura infantil atual, embora a gente viva, e pode ser um bom gancho para ir falar do mercado, embora a gente viva uma crise do mercado editorial em muitos aspectos, o dólar alto encarece papel, as livrarias quebrando, esse problema tem um crescimento da produção literária do livro infantil muito grande. Tem muitos autores lançando livro. Eu lancei livro, hoje faz 1 ano do lançamento do meu primeiro livro. O Alexandre tem 2 anos, ou 3 anos de Alexandre que está aí nos vendo, já está no 3º ou no 4º livro. Tem muita gente nova começando no mercado, fazendo muita coisa. Então, assim, a gente tem um cenário rico de cultural que pode ser explorado junto com os clássicos, junto com o Lobato. Isso é maravilhoso, né? A produção é efervescente no Brasil, a criação. Eu sou muito antiga e vi que nos anos 80 nós tínhamos muito pouca coisa. A senhora tem alguns anos a mais de juventude. Isso. Então, quando quando a minha livraria começou, que foi em 1974, já fazem 40 e tantos anos, né? Nós tínhamos apenas uma prateleira em que eu comportava toda a literatura infantil publicada no Brasil. Hoje, eu disse no começo que a gente trabalha com 40 editoras, que são verdadeiras grifes na literatura infantil, e temos 100 mil exemplares, e isso
é um mínimo do que a gente tem. Não é possível ter um espaço físico com todos os catálogos de todas as editoras. É impossível. Então, a gente tem uma amostra de cada editora, uma quantidade de livros ali, para que as pessoas possam escolher. E uma das coisas que mais dá satisfação ao livreiro é quando chega uma família, né, uma mãe com 2 filhos, ou um pai, que diz assim, nós viemos escolher livros, e que eles se deparam com aquele universo e ficam encantados, e as crianças, então, escolhendo, e como escolher livro? A melhor coisa de ir a uma livraria física é poder ter alguém que oriente a escolha, né? Muitos pais também usam muito o autoritarismo. Você tem que ler, por exemplo, um menino escolhe um livro de 24 páginas porque ele adorou aquele tema. Que isso? Você já está no 3º ano, você tem que ler um livro grosso. E o menino não quer ler aquele livro grosso, ele quer ler aquele livro que o encantou. Então, às vezes, os pais colocam exigências, eu só compro esse livro se você terminar de ler aquilo, e vai exigindo assim. Eu entendo que a criança precisa de regras, a criança precisa de orientação, mas a leitura, ela tem que ter a sua fruição, né? A gente tem que pegar um livro e, às vezes, não querer terminar aquele livro. Quantos livros eu já entendi que eu não quero terminar? E eu estou aqui na minha biblioteca, né, a quantidade de livros que eu nunca li, que estão aqui na minha biblioteca, e que eu espero ler um dia. Às vezes comecei e parei, não era a hora. O Lobo da Estepe eu levei 10 anos para ler. Eu não estava pronta para ler aquele livro. E um dia, quando eu li, eu falei, meu Deus, por que eu demorei tanto para ler? Então, né? na realidade, você escolhe o momento, né, dona Iris? Não é? Então, e a criança também. Uma criança que chega lá e pergunta, eu quero um livro, eu pergunto logo à criança, do que você gosta? Porque se ela gosta de carrinho, nós vamos ler livro de carrinho. Se ela gosta de dinossauro, vamos ler livro de dinossauro. Vamos trazer o livro para o que toca o seu coração, né? Porque a leitura, ela passa pelo afeto. Ela não é só a intelectual que importa, ela precisa passar pelo afeto. O livro que se eu lhe perguntar agora qual foi o livro que lhe marcou, cada um aqui provavelmente não vai dizer, foi o livro com um autor muito intelectual, que escreveu elaborando muitas palavras, mas às vezes foi um livro que tocou o seu coração, que mexeu com você, com seus sentimentos, né? Com certeza. Para ser feliz a cada dia, né, Simão? É porque o livro, ele não só um objeto físico, né? O livro físico, ele, como eu disse, é um objeto sensorial e é um objeto estético, no sentido mais lato da palavra estético. Por isso que ele fica, né? E eu costumo sempre ressaltar, né, gente, que nós estamos aqui os 4 conversando, um monte de gente aqui também comentando, acompanhando a gente. E se eu perguntar para qualquer uma dessas pessoas que estão participando aqui na live, vão ter um livro querido guardado no recôndito mais fundo da alma, com certeza, né? Com certeza. Por quê? Porque parte do que somos foram os livros que nos construíram, Claro. né? Nós somos isso, nós somos, né? Os livros que nós lemos, que nos marcaram, ajudaram a fazer as pessoas que nós somos, né? Isso o livro nos dá superpoderes. E as crianças... E as crianças entendem isso quando se apaixonam pelo livro. Elas se sentem... Não é que elas se sentem superpoderosas, elas se tornam superpoderosas em todos os campos da atuação da vida humana. Isso que você trouxe é algo muito interessante, porque uma das coisas, eu gosto, desde menina, eu gostei de colocar o seguinte: quando eu comprava um livro, eu colocava o meu nome, colocava a data que eu tinha comprado e a idade, porque hoje, inclusive, assim, foi tão interessante acontecer essa live hoje, porque ontem eu passei o dia na minha estante de livros organizando. E aí, quando eu abria a capa dele, que estava escrito o nome e a data e a minha idade, eu ficava pensando, olha só, naquela idade, o que eu procurava. Então, é um autoconhecimento também, né? Então, assim, eu cheguei até a fazer um carimbo com o meu nome, só para colocar a data, porque para que eu entendesse o contexto que eu comprei aquele livro naquele momento da minha vida. E é muito interessante isso, porque diversas vezes, e principalmente eu digo isso como adolescente, né? Quando eu era pré-adolescente, adolescente, que nós achávamos que sabíamos de tudo, e de repente, dentro de um livro, eu falava assim, nossa, que interessante essa visão de outra pessoa, olha que ele...
né? Então, ele nos transporta para um conhecimento que muitas das vezes a gente nem tinha imaginado, né? Então, é algo assim especial. Esse é o nosso motivo dessa live, trazer alguns assuntos importantes para todos nós em relação a exatamente, muitas das vezes, esse excesso de preconceito, eu posso dizer. Eu não sei se eu estou falando com a palavra errada, mas se vocês tiverem uma outra, vocês podem me corrigir, não há problema nenhum, mas assim, de nós não deixarmos de olhar para trás e ver que tem muita coisa boa contando dessa história do nosso Brasil, trazendo coisas importantes, mas trazendo essa intermediação que foi bem falada aqui por todos vocês, para que a gente possa ter também, as pessoas terem uma referência do contexto, né, daquele momento, daquela situação, mas nós não podemos esquecer dessa grande literatura e desse conhecimento que nós temos aqui no Brasil. Eu tenho uma proposta de lei de que a gente possa ter o patrimônio da literatura e colocar alguns desses autores como patrimônio da literatura brasileira, porque é importante que a gente não possa... Eu digo assim agora, recentemente, mais do Monteiro Lobato, mas eu sei que tem outros autores questionados também, porque é uma referência para... Eu tenho 46 anos, uma referência para a minha idade, para a minha geração, Monteiro Lobato, em todos os sentidos, né? Então, é uma pena quando eu soube de toda essa situação. É lógico que é importante nós estarmos contextualizando o momento atual e o momento que era. Mas estamos aqui trazendo a oportunidade dos pais, nesse momento de pandemia, de, além de incentivar os seus filhos a lerem, serem intermediadores também, porque isso gera uma intimidade entre o pai e o filho, isso gera um equilíbrio emocional, vamos dizer, o que é, né? Que a criança vai ficar mais abastecida, inclusive para se tornar um adulto mais equilibrado, mais consciente, mais maduro, como foi falado aqui, trazer criatividade, contar a história da vida. Eu percebo isso aqui, eu tenho uma tradição que quando meu filho faz aniversário, naquele dia é o dia de nós estarmos contando ali no almoço, no jantar, coisas do aniversariante, do dia que nasceu e tudo, e eu sinto que a gente repete a história todos os anos, mas todos os anos ela é sempre muito bem desejada. Então, é algo assim que a gente precisa assim, contar a história dos nossos antepassados, da nossa família, dos nossos filhos. Nós já estamos aqui com 1h10 de live, então eu quero pedir 2 favores, para que vocês façam suas considerações finais, eu gostaria de pedir aqui, algumas pessoas me perguntaram o seguinte: o que é ser intermediador? O que é ser intermediador? Como que um pai pode se tornar intermediador? Se vocês puderem dar rapidamente dicas em relação aos pais, e principalmente para que a gente possa ter mais qualidade, porque eu penso que nós precisamos respeitar a todos, mas é importante que nós tenhamos um sentimento crítico de dar uma qualidade melhor de literatura para os nossos filhos e que os pais acompanhem seus filhos no que estejam lendo ou que estejam vendo na internet. E também eu vi que vocês são donos de livraria. Se vocês puderem também falar o endereço de onde encontrar o trabalho de vocês, a livraria de vocês, para que as pessoas possam ter qualidade no que vão escolher. E ter esse intermediador para que possam escolher de qualidade. Muito grata, viu? Vou passar para você, Bito, que você foi o único que não começou a nossa roda aqui de conversa ainda. Eu não começo porque a antiguidade é posto. Falei isso para eles não, mas aqui começar. Não tem antiguidade, viu? Aqui só tem mais tempo de juventude. E assim, só que é sempre um prazer. Desde que eu conheci o Simão e a Iris, e outros autores também de bastante tempo no mercado, eu, como sou neófito no universo, eu vou absorvendo mais que o máximo que eu posso. Então, quanto mais calado eu ficar, melhor, embora seja um falador. Mas vamos lá. Em relação a o que é ser mediador, tem duas diferenças básicas. Quando não é a criança lendo a história propriamente dita, que a criança é o leitor, você pode ser o contador da história, em que você vai contar aquela história sem necessariamente ter o objeto livre na mão. Então aí você praticamente representa uma história, né? É quase teatral, é mais dramático. O mediador, que não é o contador, ele vai fazer um processo de leitura em conjunto. Ele pode ler em voz alta, folheando
o livro, fazendo, como eu falei lá no início, fazendo as vozes, fazendo a dramaticidade, fazendo esse link da dramaticidade com aquela leitura, convidando a criança a olhar as ilustrações, a entender o que está acontecendo. O mediador, ele, sobretudo, não pode ter pressa no processo de leitura. Então, se eu tenho uma página dupla, e aí o livro ilustrado ele tem uma série de características bem próprias do livro ilustrado, né, do livro infantil. Então, quando você tem duas páginas, uma página aberta, né, que você tem a página da esquerda e da direita, aquele é um convite à leitura daquela cena. Então, você tem que demorar naquela cena, você tem que ler aquela cena, tem que ler o texto, ler a imagem, ver se a criança está reagindo de determinada forma. A mediação ela passa muito dessa sensibilidade. Então, você vai conduzindo a criança para o melhor aproveitamento daquela história. Não quer dizer que vai interpretar aquela história para a criança, não é essa a ideia. Não é eu li o texto e falo assim, tá, ele quer dizer isso. Mas às vezes assim, poxa, o que será que vem agora? Se não é estranho ele estar falando isso aqui e ter falado isso antes, por que ele está fazendo isso? Você fazer as questões, mas não a interpretação. Esse é o momento da mediação, é esse o papel do mediador. É conduzir a narrativa da história quando a criança não é um leitor fluente, né? Quando ele não é um leitor já desenvolto. Sobretudo nas crianças aí até 6, 7 anos, elas precisam dessa mediação ainda mais forte. Os mais velhos vão se aproveitar de uma mediação, mas não tão sem tantas intromissões, né, sem tantas interferências do adulto. Mas quando eu leio o Minotauro, por exemplo, com meu filho que tem 8 e já é um leitor fluente, eu faço os questionamentos. Por que será que ele está falando isso? Quando ele define democracia, que é o melhor jeito de todos. Por que ele está falando de democracia aqui? O que você acha disso? A gente vive numa democracia e eu faço as questões para ele, porque aí é importante. Mas eu tentei resumir aí qual é o papel do mediador, como é que se faz uma mediação de leitura. Eles podem, né, complementar e falar melhor que eu, com certeza. Mas fala onde que é a sua loja? Ah, sim. Então, a Livroteca Storytime, ela está aqui em Águas Claras, onde a gente mora também. Nós somos residentes e trabalhadores da cidade de Águas Claras. Fica pertinho da estação do metrô Águas Claras, ali na rua 25 Norte, no residencial My Lifestyle. Então, fica na loja 10, ali na parte de baixo. A gente está funcionando em função do decreto distrital apenas no período da tarde, de 14 às 17. Então, a gente ainda já está recebendo alguns clientes lá nesse período, das 14 às 17. Mas desde o início da pandemia, a gente está fazendo atendimento pelo WhatsApp. Então, os pais entram em contato com o WhatsApp para a gente faz uma série de perguntas para entender quem é esse leitor, quem é essa família, apresenta os livros em vídeo pelo WhatsApp. Tem esse livro aqui do Simão, que é o Para Ser Feliz Todo Dia, que é maravilhoso. Tem esse livro aqui da Iris, aí, tá vendo? Que é um dos que eu mais gosto, que é De Que Bruxa Você Tem Medo, que é um livro que passa aqui em Brasília. Apresento esses livros, apresento vários outros, os pais dão... Aí, ó, tem o livro aí na mão. Aí. Então, tem esses... Eu apresento os livros, os pais fazem a escolha e a gente faz a entrega em casa, às vezes, em geral, no mesmo dia. Porque, né, assim, em função da restrição do isolamento físico, a gente entende que o movimento para a livraria está reduzido, mas aí a gente vai e leva o livro, porque a gente sabe, para complementar e finalizar minha fala, a gente sabe que a procura dos pais pela literatura neste período de pandemia é muito, muito alta. Assim, a gente todos os dias recebemos mensagens de novos clientes. Tem clientes recorrentes que compram toda semana, cada 15 dias compram livros com a gente, mas a gente todos os dias recebe novas demandas, pedindo livros para ajudar a criança a passar por esse período. E a fala que você falou lá no início, Paula, foi bem legal, que assim, o livro ajuda a gente a se transportar, a viajar mesmo. Então, uma forma da criança sair
do confinamento dela em casa é mergulhar numa história, né? É mergulhar dentro de um livro, e a gente está tentando promover isso lá com a Storytime. Então, se eu puder deixar o telefone do nosso WhatsApp, posso? Pode, lógico. É o 61, a gente entrega no Brasil inteiro, tá? Mas aqui em Brasília o nosso trabalho é um pouco mais concentrado, então é 61 99151 2923. É o nosso WhatsApp, e as redes sociais são Livroteca Storytime, o Facebook e o Instagram. Então pode seguir a gente lá, a gente está sempre dando dica, e a gente é mega parceiro da Iris e do Simão. Uma coisa que a gente faz, a gente manda, quando a gente vende um livro de um autor que a gente conhece, e a gente conhece muitos autores, a gente pede para eles gravarem o vídeo para a criança. Então, o Simão já gravou alguns. Que vocês conheçam, falar nisso, assim, tem uma autora aqui em Brasília que eu gosto muito. Ela é autora daquela coleção Sara e Sua Turma, Gisele Gama. Ela traz uma questão de inclusão social, é um trabalho muito legal. Você conhece? Conhecemos. Legal. E aí, o que a gente faz é isso, a gente aproxima o autor, né, o escritor da criança. Então eu peço para eles gravarem os vídeos. Então, quem comprar livro do Simão ganha vídeo do Simão também, falando com a criança. Muito personalizado, não é vídeo pré-gravado não, né, Simão? Eu mando uma mensagem para o Rafael, que fez 7 anos. Ele vai e faz o vídeo. Personalizadíssimo. É assim que a gente acredita, né? O trabalho de atendimento humano e personalizado. Valeu pelo convite, obrigado por todo mundo aí que esteve aqui. Eu que agradeço. Simão, vou deixar a dona Iris por último, porque ela começou, então vou deixar assim o senhor agora falando. A gente vai terminar com você me chamando de senhor. Tudo bem, Paula? Oh, desculpa. Olha, eu sou dos 3 que não tem livraria, mas eu quero dizer, primeiro, agradecer a oportunidade, o prazer que foi ter essa 1 hora e tanta, quase 1h30 de deleite com vocês 3, com muita gente que tem participado aqui do lado também. Muito obrigado a todas e a todos vocês. E, gente, eu quero finalizar com um comentário breve e um pedido. O comentário breve é dizer que a gente precisa entender, e aí a gente está falando, né, nós, como sociedade, que a literatura, que o livro, ele precisa ser compreendido como um gênero de primeira necessidade. Que ele tem que incluir, ele tem que constar na cesta básica do cidadão, da cidadã. E ele tem que entrar como um alimento para a alma, como nutriente para o pensamento, para o cérebro, para o conhecimento. E, nesse sentido, o meu compromisso como autor, e a gente vai se constituindo e vai assumindo determinadas posições quando a gente produz, quando a gente escreve. Então, eu sou autor de 57 livros, grande parte voltada à formação de professores. Eu tenho muita preocupação como é que nós estamos formando os nossos professores, que estão formando as nossas crianças. E na outra ponta, eu tenho muito zelo e muito respeito com o meu leitor, criança e jovem. E um livro que a narração das histórias, e os livros, né, como produto, é uma possibilidade de nos salvar da barbárie, é uma possibilidade de nos humanizarmos no momento em que a gente vive reclamando da falta de humanidade. Isso, a literatura e o livro é potencialmente poderoso para isso. E o meu pedido, mas muito carinhoso, muito especial, é que, por favor, na educação das crianças pequenas, que nós não torturemos as crianças da educação infantil com livros didatizantes. Deixem as crianças serem felizes, lendo literatura. Como eu não tenho livraria, mas aí eu tenho um site, tem uma loja virtual no meu site, simondemiranda.com.br, e eu quero fazer um convite a todos que estão nos assistindo agora para ouvir
grande parte das minhas histórias estão no meu canal no YouTube, Simão de Miranda, tá? Como Simão de Miranda. Então lá eu tenho uma playlist com bate-papo com famílias e professores, e eu tenho uma playlist só das minhas histórias. Eu narro, eu conto e eu faço mediação também, né? Exemplo de mediação de leitura das minhas histórias no meu site. Então, será um grande prazer ter vocês que estão nos vendo agora, inscritos no meu canal, e nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, também me acham como Simão de Miranda. E a gente pode continuar o nosso papo nessas mídias sociais. Então, novamente, muito obrigado. Foi um enorme privilégio, um presente para mim nessa noite. Foi muito bom mesmo. E quero dizer o seguinte, nós vamos colocar aqui, já foi colocado o telefone da loja do Bito. Vamos colocar aqui o site, Simão, e também vamos colocar aqui também para que as pessoas possam procurar e ficar registrado, tá? Eu que agradeço. Dona Iris. Então, também estou grata, honrada por ter tido a oportunidade de expressar os meus sentimentos, meus pensamentos de uma vida dedicada à causa do livro e da leitura, né? Eu não perdi até hoje a paixão que me moveu há mais de 40 anos a entrar no mundo do livro e da leitura. Já transitei pelo Ministério da Educação, por escolas, como professora, como livreira, trabalhei em editoras, virei escritora, contadora de histórias, e todo esse métier, né, é a minha vida. Eu transito por ele com muito afeto também. A Arco-Íris, nesses 40 anos, tem sido uma consultora de escolas, de bibliotecas, de pais, de mães que nos procuram, querendo ajuda para transformar seus filhos em leitores, ou seus alunos em leitores. Então, nós damos oficinas, palestras, gravamos vídeos, fazemos tudo o que é necessário para ajudar nos projetos de leitura das escolas, sejam públicas ou particulares. A Arco-Íris fica na 509 Sul, como eu disse, é um depósito gigante, né? Ela tem uma livraria pequena e tem um depósito gigante que dá suporte a essa livraria. Nós fornecemos também para livrarias da cidade e pontos de venda que queiram colocar livros nesse seu ponto de venda. Nós temos na Asa Norte a Bananica, que é uma loja de roupas infantis, de brinquedos, de tiaras, de fantasias, de asas, e que colocou uma prateleira de livros e que está sendo um sucesso danado. Então, quem quiser fazer essa experiência pode nos procurar. Então, como é que vão nos procurar? Pode ser no nosso site, Arco-Íris Distribuidora de Livros, ou nas redes sociais, Arco-Íris Livros, Arco-Íris Livros, Arco-Íris DF Livros, e também pelo telefone 3244-0940, que tem sempre uma pessoa atendendo. Nós também estamos com horário reduzido ainda aí pela pandemia, mas temos feito muitos atendimentos por telefone, ou pelo Zap, ou pelas redes. Nós estamos em constante, não paramos de trabalhar hora nenhuma. Gravamos muitos vídeos para escolas, né? Eu escrevi um livro sobre Brasília para criança pequena, chamado Passeando por Brasília, que foi amplamente adotado nas escolas particulares, e me pediram muitos vídeos específicos para aquela escola, né? Agora em abril, que foi o aniversário, o mês passado foi o mês da adoção, eu fiz 2 livros, Cartas para Meus Amores e Você Leva Pão de Queijo para Casa Hoje, Mamãe, que é sobre adoção. Então também houve muita procura de livros para tratar desse assunto, né? Há crianças que têm um medo de revelar que são adotivos, então o livro desmistifica isso, transforma aquilo num aspecto mais simples, né, para a vida dele. Então, é isso, que se as pessoas puderem nos procurar, até para nos manter vivos, né, Bito? Nós precisamos muito, porque a queda das vendas foi gigantesca. Trabalho na linha virtual, né, para atender virtualmente. E queremos muito continuar esse trabalho. Precisamos de ajuda para nos manter vivos, tanto na cadeia criativa como na cadeia produtiva do livro. Conte conosco. Eu quero aqui agradecer a presença de vocês aqui, muito grata pelo convite, ficar aqui quase
1h30 conosco, na realidade um pouco até mais, porque nós entramos e ficamos ali conversando, esperando tudo resolver. Agradecer mesmo essa nossa conversa, e que eu sinto, sinceramente, que só foi uma pequena degustação, porque ficaram muitos questionamentos que a gente pode ali, ou conceitos que nós podemos até aprofundar algo a mais, porque isso que eu acredito que é democracia. Nós conseguimos fazer com que a nossa informação cada vez mais seja mais profunda, para que na hora que a gente faz escolher alguma coisa, a gente tenha aquele subsídio para que a gente possa escolher com a nossa consciência. Eu agradeço imensamente, e a nossa intenção aqui é chamar atenção para os pais, e eu gostei muito dessa questão de transportar, né? Tem os pais que moram em casa, mas muitos aqui no Distrito Federal moram em apartamento, e a forma de que aquelas crianças saiam do apartamento com essas asas aí é através do livro, né? É muito importante. E também eu achei muito bom essa conversa da mediação, porque através da mediação faz com que os pais também começam a resgatar aquilo que era quando eram crianças e conectar com o seu filho, fazer a conexão com o seu filho, porque a questão de nós sermos pais, mães, traz para a gente uma responsabilidade da criação de um cidadão. E essa criação de um cidadão só torna um cidadão de verdade quando tem a presença de um pai e uma mãe lá olhando, orientando e fazendo com que ele se torne uma boa pessoa, e isso todos nós brasileiros vamos receber e ganhar, porque um cidadão bom é mais um brasileiro bom para fazer com que esse Brasil prospere. Gostei dessa pauta do empreendedorismo e do incentivo à leitura e do incentivo à compra. Por quê? Porque sabemos que hoje muitas pessoas que estão trabalhando aqui são pessoas que precisam, e eu sei que são geradores de emprego também. Então, eu convido a todos que façam sim as suas encomendas, tragam mais, aproveite esse momento aí para fazer uma limpeza. Pode falar. Não, estou te ouvindo. É um comentário muito rapidinho sobre isso. Primeiro, eu sei que a Amazon é muito atrativa, porque o frete é grátis, eles conseguem botar o preço lá embaixo. Muitas editoras estão fazendo promoções. Mas, assim, o apoio ao negócio local e ao negócio pequeno, ele é fundamental, porque depois que nós morrermos, quer dizer, não vamos morrer, mas depois que o negócio local colapsa, é o grande negócio que também vai colapsar. Então, a gente precisa manter o foco nisso. Esse é um ponto. A gente comprar do local, e mesmo que seja mais atraente por lá. E acho que uma outra coisa fundamental em relação ao livro infantil é assim, eu sei que há uma tendência da facilidade de, por exemplo, olha aqui, 45 livros em PDF. Se você receber 45 livros em PDF, livros clássicos da Ana Maria Machado, da Ruth Rocha, do Monteiro Lobato, assim, é legal você poder ler esses livros, mas esses livros não são seus de direito, né? Assim, esses livros, alguns autores ainda estão vivos e vivem desse dinheiro da arrecadação dos livros, e quem está no processo, editoras, livreiros, distribuidoras, vivem da venda desse livro. Então, quando você pega esse PDF e dispara no grupo da família, você está ajudando a colapsar o negócio local. Então, assim, por favor, me ajude. Sabe por que você está se sabotando? Porque você vai perder aquela intimidade de pegar o livro, cheirar o livro novo, né? É tão gostoso de conversar, de abraçar, de abrir e colar. Eu tenho livros que são colados, de olhar e falar o que eu estou falando aqui, coloque o nome, coloque a data, é muito importante. E tem um outro lado, essa questão do incentivo ao empreendedorismo local. Nós aqui, eu estou falando aqui de Brasília, mas nós temos pessoas do Brasil inteiro, e eu tenho a honra de ter sempre participantes do mundo. Tem um senhor do Japão, quando ele consegue, ele entra, um pessoal da Itália, então tem muitas pessoas participando. Mas nós, Brasília, temos uma grande vantagem nesse momento da pandemia. Sabe qual é? São os servidores públicos. Os servidores públicos têm um papel fundamental no fomento da economia. São servidores que não tiveram a redução salarial, estão recebendo, graças a Deus, da forma que tem que receber. Então, peço a todos vocês, fomentem a economia local,
compre do produtor rural, daquele seu espaço, compre do armazém, compre das livrarias pequenas, porque os grandes já têm uma gordura muito grande para queimar. Agora, uma livraria dessa ou qualquer outro estabelecimento comercial que se feche, além de a gente estar fechando oportunidade, dignidade para muitas pessoas, é também uma tristeza de nós perdermos a história da nossa Brasília. A senhora está falando aqui, nós estamos falando de locais que têm 40 anos, é história, faz parte. E nesses locais que muitas das pessoas utilizam como referência, principalmente na Europa, o mais legal é você entrar e falar assim, olha, essa livraria aqui tem 300 anos, esse restaurante aqui tem 400 anos. Então, para que isso continue, isso acontecer, com certeza houve a população que deu incentivo. Então, é nesse sentido que eu peço aqui que todos vai lá, faz encomenda, auxilia as pessoas a se manterem tendo a sua vida, porque é justo. E a roda da fortuna não só gira para um, gira para todos. É assim que acontece na vida. Olha, muito grata. Alguém quer fazer alguma consideração final? Só agradecimento, gratidão. Muito grata, que Deus abençoe vocês, viu? Grata, Bito. Grata, Simão. Obrigado. Grata, Iris. Grata, Bito. Olá, gente, mais uma live super gostosa. Eu tinha alguns pontos para tratar ainda, mas o tempo aqui, já estamos aí com quase 1h e 40 minutos. Mas deixando a dica, vamos incentivar as nossas crianças a lerem, e principalmente ler. Eu penso que nós temos que, como pais, temos que ser ativos na educação das nossas crianças. Procure ver o que elas estão lendo. Procurem ver o que elas estão vendo. E vamos cada vez mais conectar os nossos filhos. Esse momento de pandemia, muitas famílias reclamam que muitas das vezes não tem tempo para acompanhar seus filhos. Nós estamos tendo esse tempo. E foi dito aqui pelo Simão, dizendo o seguinte, as nossas crianças não precisam de tanto conteúdo, elas precisam de amor, elas precisam de desenvolver a criatividade, elas precisam de termos conexões humanas, para que elas possam ser um ser humano mais equilibrado. No momento de pressão, ela saber encontrar o equilíbrio. Isso depende de você. Então, mais uma vez, muito grata, que Deus abençoe. Peço aqui para que vocês façam inscrição nesse canal, para que a gente, porque isso é importante para a gente, dê o seu like, para que a gente possa crescer, divulgar e cada vez mais ter essa responsabilidade como política que estou como política deputada federal, trazer a informação e trazer a oportunidade de servir a todos nós. Um grande abraço e que Deus nos abençoe. Até amanhã.